Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma pregação online da Palavra de Deus. E eu quero agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais e que, mais uma vez, quero te pedir que você, de fato, possa se reunir com a sua família, orar a Deus, buscar ao Senhor e, de fato, se colocar diante de Deus por esses dias. Que você tenha um tempo aí, se possa se reunir para ler um versículo, compartilhar um pouco da palavra de Deus, cantar uns louvores, e aí está preparado para que nós possamos compartilhar da pregação. E hoje eu quero falar com vocês sobre o rico e o Lázaro. Quero falar mais uma vez sobre eternidade, sobre arrependimento. Porque um dia todos nós estaremos diante de Deus. E todos nós estaremos perante o Senhor e seremos julgados segundo o bem ou o mal que cada um de nós fizemos. Você pode até não acreditar acerca da eternidade. Jesus, ele é o único que pode falar com propriedade acerca do pós-morte. E aqui nesta porção do Evangelho de Lucas, nós podemos contemplar quando Jesus ele abre as cortinas e desvenda todo o mistério do pós-morte. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. E diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele está aqui, é consolado. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que se quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Até aí. Amém. O que nós temos hoje, a maior parte da pregação em nosso país, é uma pregação do pastor moderno. É um pastor coach. Ele não está ali para anunciar o verdadeiro evangelho. Ele não está ali para pregar a palavra de Deus. São homens que foram treinados e estão treinando outros homens a trazerem uma mensagem de consolo. Mas uma mensagem para que você se sinta bem. Não é a verdadeira mensagem e pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande motivação e a grande preocupação desses homens é apenas que você se sinta bem, é apenas que você possa conquistar e obter muito dinheiro nesta vida, ou seja, ser um sucesso aos olhos desse mundo. Essa é a motivação e a preocupação de muitos líderes religiosos. É uma pregação, ou seja, melhor dizendo, é uma palestra de autoajuda. Uma mensagem que nunca deveríamos chamar de pregação da palavra de Deus. É uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem motivacional, menos pregação do Evangelho, menos a palavra de Deus. Esses homens, eles ensinam muitas coisas.
Eles te ensinam a como ter uma vida equilibrada, a como ter uma vida feliz, como se sentir bem. Eles te dão inúmeras dicas. O que você deve fazer no fim da tarde, se você deve passear com seus animais de estimação, o que você deve fazer no dia a dia. E você segue todas as regras e todas as direções desses homens para ter um bom dia, para ter uma casa, um feliz momento em sua casa, mas segue rumo ao inferno. Te dão inúmeras dicas, mas no final é ida para o inferno. Porque não há pregação da palavra de Deus. Não há exposição da palavra de Deus. É isso que nós vemos na maior parte dos púlpitos evangélicos do nosso país. Eu creio, assim como João nos ensina, que nós devemos orar sim pela nossa prosperidade. João, ele diz que ele faz voto, ele ora, ele orava pelas pessoas que estavam com ele, para que aqueles homens pudessem ser prósperos. Mas ele não parava por aí. Ele orava para que aquelas pessoas pudessem prosperar. Ele orava para que as pessoas pudessem ter uma família abençoada. Mas, acima de tudo, João orava para que as pessoas fossem salvas. As pessoas, de fato, se arrependessem dos seus pecados. E esse é o meu desejo, e essa é a nossa motivação. Mesmo que isso possa lhe custar caro. Você ouvir a mensagem do Evangelho, uma mensagem que confronta, uma mensagem que nos leva à reflexão, uma mensagem que nos leva a nos prostrarmos diante do nosso Deus. Quando avaliamos aqui o Evangelho de Lucas, os irmãos se lembram, desde o início Lucas ele está escrevendo o seu Evangelho para Teófilo, possivelmente um recém-convertido. E Lucas escreve todo o seu Evangelho para que Teófilo tivesse certeza em quem ele estava crendo, onde ele estava depositando a fé, aonde ele estava colocando a vida dele. E Lucas diz, olha, eu estou escrevendo para que você tenha plena certeza da verdade na qual você foi instruído. Note, Lucas não diz que ele está escrevendo para que Teófilo pudesse obter dinheiro. Lucas não está escrevendo para que Teófilo pudesse se sentir bem. Mas Lucas escreve o seu evangelho para que Teófilo pudesse ter a convicção de que ele está seguindo a verdade. Em nosso país, a mensagem de céu e inferno, ela tem sido arrancada dos púlpitos evangélicos, em sua maioria. Essa mensagem sobre o céu e inferno, sobre a ira de Deus, tem sido extirpada em nossos dias. Pouco se fala ou nada se fala em meio aos evangélicos sobre céu e sobre inferno. Como eu já disse, a única mensagem de céu e inferno anunciada em nosso país céu é você ser rico, inferno é você ser pobre. Eles não anunciam sobre a eternidade, sobre o céu e sobre o inferno, à luz das Sagradas Escrituras. Hoje nós temos muitos pastores, muitos líderes religiosos, falando sobre cura, pregando sobre cura, pregando sobre prosperidade, pregando sobre inúmeras coisas, pregando sobre um bem-estar, mas nada se fala, ou pouco se fala, sobre a eternidade. Há muito foco neste mundo. A mensagem é totalmente focada neste mundo, apenas nesta vida. Não há nenhum foco na eternidade. Não há nenhuma perspectiva para com a eternidade. E quando nós olhamos para os evangelhos são a narração da história da salvação do povo de Deus. E quando você medita nesta porção de Lucas, como nós lemos no início, esta passagem ela é muito clara. Essa passagem é fácil de entender. Sim, essa passagem ela é muito clara e ela é muito fácil de se compreender. É claro, você pode sim discordar desta passagem. Você pode discordar desta passagem. Você pode até negar a verdade. Você pode até desprezar esses versículos. Mas você jamais pode dizer que esses versículos não sejam claros. Você nunca poderá dizer que esses versículos, que esta porção do Evangelho de Lucas não
é clara. Sim, porque ela é muito clara. Com Jesus expondo, abrindo as cortinas, nós aprendemos inúmeras coisas. E dentre elas nós aprendemos que a vida não é simplesmente viver. Como muitos pensam. Vou viver uma vida louca. Não se preocupa com amanhã. Vivem apenas o hoje. Então a vida não é simplesmente viver. E nós podemos perceber também que a morte não é simplesmente morrer. Se alguns pensam que a vida é apenas o hoje, vamos curtir, vamos viver uma vida louca. Outros pensam que quando o corpo desce à sepultura, acabou. A morte é o fim de todas as coisas. A morte não é simplesmente morrer. Jesus nos apresenta o que acontece depois da morte. E nós vemos de forma muito clara, sem nenhum mistério, Jesus apresenta o céu e o inferno. Jesus está falando sobre a eternidade, aonde passaremos a eternidade. E a maneira como você vive neste mundo, a sua vida hoje vai definir aonde você passará a eternidade, seja no céu, conhecendo a Deus, ou no inferno, vivendo uma eternidade de sofrimento. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Podemos aprender também com Jesus, aqui nesta parábola, que ele nos apresenta dois homens. Há um homem rico e há um homem chamado Lázaro. O rico nem nome tem, ele apenas é descrito como rico. E há um mendigo nessa história e o nome dele é Lázaro. Nós temos dois atos neste cenário. Nós temos um momento antes da sepultura e nós temos um momento depois da sepultura. E aqui eu quero compartilhar com você alguns princípios. Primeiro, nós vemos aqui o contraste entre ímpio e crente. Nós vemos o contraste entre o ímpio e o cristão. Você olha para esse homem rico e ele está vestido de púrpura, uma cor usada por reis naqueles dias. Não era algo barato, não era uma substância barata ele se vestir com essa roupa, vestido de púrpura. Era algo muito caro. Era algo muito caro. E diz o texto que ele se vestia de linho fino, que também era caríssimo para aqueles dias. Nós notamos quando José foi alçado a governador, ele foi vestido desta maneira. Então era uma roupa para pessoas especiais, em posições especiais. Nós vemos que todos os dias ele se banqueteava com luxo. Aquele homem ele não vivia apenas um dia de forma regalada, mas ele vivia todos os dias de sua vida esbanjando tudo que tinha, que possuía. É isso que o texto diz bem claro. A Bíblia Revista e Atualizada diz que ele se regalava esplendidamente. Regalava esplendidamente. Ou seja, a vida desse homem era extremamente luxuosa e uma vida de festa. Ele aproveitou tudo que estava ao seu alcance. Tudo que o dinheiro poderia comprar e lhe proporcionar, esse homem viveu naqueles dias. Note que a Bíblia não o acusa de ser ladrão. A Bíblia não o acusa de ser ladrão. A Bíblia também não o acusa de ser corrupto. E a Bíblia também não o culpa por ser imoral. E também a Escritura não o acusa por ele ser rico. Mas o problema é que o dinheiro era o centro da vida desse homem. O problema do rico é que o dinheiro era o seu próprio Deus. E é isso que a Escritura está condenando, e é isso que Jesus está condenando. Esse homem ele vivia sem se preocupar com o próximo, ele não estava nem aí para com o próximo. E do outro lado nós temos um cristão, nós temos ali um mendigo, nós temos ali um mendigo que o cachorro lambia as suas feridas. Este é o cenário que nós temos. Diz o texto que ele queria comer as migalhas que caíam. Não é mencionado se Lázaro foi sepultado ou não. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos isso. Inúmeros cristãos não tiveram chance, não tiveram oportunidade de terem um funeral.
Não, eles não tiveram oportunidade de serem sepultados de maneira digna. Inúmeros cristãos não foram. Você acha mesmo que existiu enterro de honra para os cristãos que foram mortos, para os seus restos mortais, daqueles homens que foram arrebentados, devorados por leões no Coliseu? Você acha que esses homens tiveram um enterro de honra? Claro que não. Claro que não. O que nós aprendemos? A ideia do texto é exatamente a seguinte: até mesmo depois do último suspiro, Lázaro foi miserável. Até mesmo depois do último suspiro, Lázaro ainda foi um miserável. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Segundo princípio, sucesso neste mundo não é garantia de bênção de Deus. O sucesso neste mundo não é garantia de bênção de Deus. Nós olhamos para a Escritura e vemos que os fariseus, eles eram gananciosos. Aqueles homens, eles achavam que o dinheiro era a prova de quem era abençoado por Deus ou não. Daquele que tinha a bênção de Deus sobre si ou não. Essa era a grande evidência para os fariseus. Como pode alguém ter a mão de Deus sobre ele e não ter dinheiro? Não é a mesma ótica da teologia da prosperidade hoje? 2000 anos se passaram e a mesma ideia ainda é difundida hoje. A grande evidência de que você é abençoado por Deus, a grande evidência de que a mão de Deus está sobre você, é que você possui inúmeros bens, inúmeras propriedades. Esta é a grande evidência em nossos dias. A Bíblia não tem problema com um homem possuir dinheiro, com uma pessoa ser rica, bem-sucedida. Houve homens de Deus que foram ricos, poderosos, bem-sucedidos, e foram grandes homens de Deus. Mas quando nós olhamos para a Escritura, isso não é a regra. Não. Não é o que Paulo diz? Não foram chamados muitos nobres? Não é isso que a Escritura nos ensina? Poucos ricos entrarão no reino de Deus, como diz a Escritura. Lucas capítulo 12, verso 15 diz: e disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Isso é uma fala de Jesus. A vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Há determinadas diferenças na vida do ser humano que coisas como roupa, comida e a posição social não revelam. Sim, há determinadas diferenças em nossas vidas que as roupas não vão mostrar, não vão revelar. O dinheiro não vai revelar, a posição social não vai revelar. Nós não podemos ser medidos pela nossa conta bancária. Nós não podemos ser medidos pela roupa que nós vestimos. Não, nós não podemos, à luz da Escritura, não. Nós não podemos ser medidos pela casa a qual nós moramos. Nós não podemos ser medidos por essas coisas. Nós não podemos ser medidos pela comida que nós comemos. Jesus quis mostrar esse contraste brutal para mim e para você. Jesus, ele nos apresentou esse contraste brutal. E o que nós aprendemos? Que embora a realidade seja pior, isso não interfere na nossa salvação. Porque Lázaro viveu dias terríveis e até mesmo momentos após, segundos ali, ele estava vivendo de uma forma infeliz. Mas isso não interferiu na salvação de Lázaro. Pois a salvação tem a ver em quem você coloca a sua esperança. Em quem você põe a sua confiança. Porque o nome Lázaro é bem sugestivo, que quer dizer Deus é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. Lázaro, ele não tinha nada, mas ele tinha Deus. O rico, ele tinha tudo, menos Deus. E o contraste é extremamente brutal. O cristão é o mendigo aqui da história. Como já disseram, neste mundo caído, neste mundo que nós vivemos,
A verdade, ela está quase sempre na forca, e a mentira está no trono. A verdade está quase sempre na forca, e a mentira no trono. Ou seja, apesar de toda a discrepância, de toda a diferença, eles possuíam uma coisa em comum. Mesmo um sendo podre de rico e o outro extremamente pobre, eles tinham algo em comum. Ambos morreram. O dia chegou para eles. Como diz aqui Lucas 16, 22. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. O mendigo morreu, e é simplesmente isso que o texto nos descreve. O rico também morreu e foi sepultado. Quantas cerimônias nós vemos? Talvez no sepultamento deste homem rico houve inúmeros discursos. Quantas flores, quantos elogios ele pode ter recebido naquele dia. Em meio a todo aquele sepultamento, quando talvez o corpo estivesse descendo à sepultura, muitos poderiam estar dizendo, este homem descansou. Talvez aos olhos deste mundo, sim, aos olhos deste mundo, aquele homem, na mente das pessoas, ele pode ter descansado, mas a realidade era completamente diferente. Ele não havia descansado. Como o texto mesmo nos deixa bem claro, esse homem não descansou. Ele, após o corpo descer à sepultura, esse homem viveu um tormento eterno, como diz a palavra de Deus. Aprendemos aqui também que nada pode ser mudado depois da morte. Como diz aqui no verso 26, além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Havia um grande abismo. Você percebe no texto, aqui na porção de Lucas, que ele pede um alívio. Deixa Lázaro molhar a pontinha do dedo e me refrescar a língua. A resposta é apenas uma. Não, você não terá nenhum refresco. Você não terá nenhum alívio. Nenhum consolo, por menor que seja, você irá receber. Após o corpo descer à sepultura. Há um grande abismo entre nós e vós, diz a Escritura. Não dá para mudar de lado. Depois que o corpo desceu à sepultura, acabou, não dá para mudar de lado. Aquele que desceu à sepultura condenado, ou seja, aquele que não se arrependeu de seus pecados nesta vida, ele desce condenado à sepultura. E ele está condenado a uma eternidade de sofrimento. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Não há essa ideia, essa heresia católica de purgatório, que depois você pode resolver o seu problema. Que no final das contas todos irão ser salvos. Se você não deu conta do recado nesta vida, fica tranquilo. Se você não viveu da maneira que deveria viver, fica tranquilo. Que quando você passar pelo purgatório, seus problemas serão solucionados. Mas por quê? Será se existe isso na Escritura? A doutrina do purgatório? A começar aqui por Lucas, nós vemos que não. Não existe. Aquele que desceu à sepultura condenado, ele vai permanecer e vai passar toda uma eternidade condenado. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Essa doutrina é uma heresia destruidora. Uma heresia destruidora. Por quê? Ora, ela faz com que pecadores impenitentes morram em paz. Por isso que ela é uma heresia destruidora. Ela faz com que homens com um coração completamente duro e maligno permaneçam e morram em seus pecados de forma completamente tranquila, completamente em paz. A mensagem que eu quero dizer para você hoje é exatamente a mesma que eu tenho anunciado.
Que em nome de Jesus você possa escutar a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados. Que você não viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Não viva de boa em seus pecados, mergulhado em seus pecados, achando que nada irá acontecer. Um dia você estará diante de Deus e você será julgado de acordo com cada uma das suas atitudes. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não fique vivendo de boa, achando que no final tudo vai ficar bem. Não, Deus não é como esses homens de nosso país. Deus não é como o ser humano completamente caído. Não, Deus não é desta maneira. Você não pode se esquecer. Um dia a morte vai chegar para você. Um dia a morte vai chegar para todos nós. E aí? Você sabe? Depois da morte, o que vem é o juízo. Ou conhecimento de Deus por toda a eternidade, ou sofrimento por toda a eternidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E ninguém vai escapar deste juízo. Ninguém vai escapar das mãos do Senhor. Nós vemos aqui também que não haverá uma gota de misericórdia. O texto é bem enfático nisso. Não vou deixar ele nem molhar o dedo. Você não vai ter o mínimo de misericórdia. Você não irá receber o mínimo de misericórdia. Daniel capítulo 12 diz isso, que uns serão levantados para a vida eterna, outros serão levantados para a vergonha e horror eterno. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, passarão a vida eterna conhecendo a Deus. Outros serão levantados para a vergonha e horror eterno. Uma eternidade de sofrimento, como a palavra de Deus bem nos descreve. Quinto, nós vemos aqui os mortos, eles estão conscientes. É isso que o texto está tratando. Há uma grande pergunta, né? Inúmeras perguntas. Os mortos, eles estão inconscientes? Ou onde eles estão? O que nós vemos na Escritura, por toda a Escritura, é que os crentes, os cristãos, eles estão com Cristo. E os ímpios estarão no inferno. Os cristãos, os crentes, estão com Cristo e os ímpios no inferno. Você se lembra daquele ladrão ao lado de Jesus na cruz? Quando ele diz, Senhor, lembra de mim quando voltares, quando vieres em teu reino. O que Jesus disse a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo diz que para ele o morrer é Cristo. O morrer é Cristo. Ou seja, o morrer para ele é lucro. A Escritura diz que os crentes eles estão dormindo, não é assim? Não é assim que nós vemos? Um eufemismo? Isso é um eufemismo? É uma figura para retratar que a morte não é o fim para o cristão. Não. A morte não é o fim para o cristão, mas é apenas um até breve. É apenas um até amanhã. Para o cristão genuíno, a morte não pode detê-lo. A morte é apenas um até breve, um até amanhã. E nós vemos aqui o texto que ele diz bem claro, eles estão conscientes. Eles não perderam suas consciências. Eles estão completamente conscientes. Eles sabem o que está acontecendo, eles podem contemplar isso. Eles estão conscientes e estarão por toda a eternidade. Algumas pessoas acham que inferno é deixar de existir. Não, inferno é existir eternamente atormentado. Como nós podemos perceber o exemplo aqui em Lucas. E o texto vai além, eles tiveram uma consciência que eles nunca tiveram. Como esse rico. Ele teve uma consciência na condenação, consciência essa que ele não teve por toda a vida. Ele não se preocupava com as pessoas que estavam ao redor. E de repente ele está agora condenado a uma eternidade de sofrimento e ele está preocupado com a própria família. Agora ele está querendo se compadecer da sua própria família. Ele pede para que exista misericórdia. Engraçado, ele não se compadeceu
de Lázaro à sua porta. Ele não se compadeceu do mendigo à sua porta. Agora no inferno ele sente compaixão de todos. Ele sente compaixão da sua família. Não é isso que nós vemos? Os homens perderam a sensibilidade para com o próximo. Lá no inferno eles terão. Lá no inferno eles terão. O inferno é lugar de trevas e fogo. Mas como assim? Eles são excludentes? Onde há fogo, há luz? É só uma figura? Só uma figura. O inferno é o lugar onde todos os dias se terá consciência do mal que fez ao próximo. O inferno é o lugar onde todos os dias se terá consciência do mal que fez ao próximo. Do quanto você deveria amar as pessoas e não fez. Lá você terá consciência do que realmente importa. Essa é a grande verdade. O que é um ímpio? É o homem que viverá no inferno. Se você prestou atenção no texto, o texto não diz que ele era um adúltero. O texto também não diz que ele era um ladrão. Mas o texto diz que ele desfrutava a vida sem se preocupar com o próximo. Era desta maneira que ele vivia. Não é desta exata maneira que muitos vivem? Se divorciam para buscarem a própria felicidade. Quantos casais chegam a essa posição? Chegam a dizer que eles vão buscar a própria felicidade. A felicidade dos filhos pouco importa. Eles não estão preocupados se eles vão destruir a vida de seus filhos. Mas o que importa é a própria felicidade. Nós aprendemos aqui também a importância da pregação da palavra de Deus, da pregação do Evangelho. Sim, o texto diz que eles têm Moisés e os profetas. Mas o que o rico pede? Não, envie alguém dentre os mortos. Eles terem os profetas, eles terem a Bíblia, terem o Antigo Testamento em suas mãos e terem os profetas pregando a palavra de Deus não era o suficiente à luz desse rico. Ele diz, não, se alguém vier dentre os mortos e anunciar essa palavra, vai ser diferente, pessoas irão se arrepender. Pessoas irão se arrepender de seus pecados. É isso que ele está dizendo. Meu irmão, se ouvir a pregação não gera fé, esquece. Nem mesmo um morto ressuscitado vai gerar fé. Se a pessoa ouve a pregação do Evangelho, se a pessoa ouve a pregação da palavra de Deus e isso não gera fé dentro dela, esqueça. Nem mesmo que o morto seja ressuscitado, isso vai gerar fé. Não. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, Paulo diz, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Alguns dizem, né? Se houvesse sinal, as pessoas iriam crer em Deus. Se houvesse um milagre, as pessoas iriam confiar em Deus. Será mesmo? Você olha para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Israel viu o mar vermelho se abrir. Aquele povo viu o mar vermelho se abrir. Mas diz que em determinado momento eles não entraram na terra prometida por conta da incredulidade. Eles viram o mar vermelho se abrir, mas foram incrédulos. Algumas pessoas podem dizer o seguinte, olha, mas se houvesse um morto ressuscitando hoje, muitas pessoas se converteriam. Se houvesse um morto sendo ressuscitado, as pessoas iriam se prostrar diante de Deus. Será mesmo se é verdade? Claro que não. Lázaro ressurgiu e eles se converteram? Não, pelo contrário, queriam matá-lo. O próprio Deus desceu até ele e eles o mataram. Viram inúmeros sinais. Viram ressurreições. Mesmo assim não creram. Mesmo assim eles não creram. É uma loucura que Deus salve por meio de um Davi com uma pedra.
É uma loucura. É uma loucura que Deus também, por meio de homens, leve a sua Escritura. Leve a pregação de sua palavra. E é claro que aqui eu não estou aprovando os falsos pastores, não estou aprovando aqueles homens que roubam a igreja. Estou falando de homens de Deus, servos verdadeiros, mas pessoas que contêm falhas, pessoas que têm falhas. Se você olhar para a Escritura, você olhar para a vida de Moisés, você verá um grande servo de Deus, mas com falhas. Se você olhar para a vida dos apóstolos, você vai ver grandes homens de Deus, mas com falhas. Você olha para a história da igreja, grandes servos de Deus do passado, mas pessoas que tiveram falhas, que foram falhos. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, o tesouro foi colocado em vaso de barro, para que a glória seja toda de Deus. O tesouro foi colocado em vaso de barro, para que a glória seja toda de Deus. Ou seja, não haverá anjos nem mortos ressuscitando. Contente-se com pregadores falhos. Ou você deve se acostumar com o calor do inferno. Com isso não estou dizendo que se você sabe que o pastor é um ladrão, é um safado, se você sabe que o cara está em pecado, você não deve ficar nesse local. Você não deve ficar nesta comunidade. Mas eu estou dizendo que mesmo os servos de Deus, fiéis a Deus, esses homens têm falhas. Eles vão errar. Eles vão falhar. Por último, nós temos aqui a glória dos cristãos. Diz o texto, Deus tem me socorrido. Deus é o meu auxílio. Ou seja, diante de toda esta miséria, Deus é o meu auxílio. Interessante que o crente ele tem nome, o ímpio é apenas rico. Ele só é descrito desta maneira. O crente ele tem um nome, é Lázaro. É um mendigo, mas ele se chama Lázaro. Deus é o meu auxílio, Deus tem me socorrido. O ímpio é apenas rico. O texto diz que Lázaro ele queria comer das migalhas do rico. Agora é o rico que quer comer das migalhas de Lázaro. Completamente inverteu a ordem aqui. Antigamente Lázaro queria comer das migalhas do rico, agora é o rico que quer comer das migalhas de Lázaro. O crente ele não tem nem enterro. Lázaro não teve nem enterro. Talvez os seus restos mortais foram os animais que comeram. Mas ele tem anjo os guiando para a glória. O ímpio ele teve um belo de um enterro, um belo funeral. E só isso que ele teve. Talvez houvesse inúmeras pessoas o aplaudindo, o elogiando, mas foi apenas isso que ele teve. Algumas pessoas dizem, né? Muitos chegam a dizer, olha, não importa como você começa, mas sim como você termina. Não importa como você começa, mas sim como você termina. Engraçado, Lázaro ele começou mal e terminou mal. Jesus ele nasceu entre os bichos e morreu entre os ladrões. Aparentemente Jesus começou mal e terminou mal. Então parece que essa ideia, esse pensamento não é correto. Não importa como você começa, mas sim como você termina. Lázaro começou mal e terminou mal, Jesus começou mal e terminou mal. Quando na verdade o que importa não é onde você começa e nem como você termina, mas onde você vai ressuscitar. Aqui está. A grande evidência deve ser essa. O grande sinal deve ser isso. Onde vou ressuscitar? Não importa onde começa e muito menos onde você termina, mas em qual lugar você vai ressuscitar. Isso sim importa. Isso sim importa. Quem tem Cristo, não importa quão sofrida seja a vida, ele continua sendo abençoado. Quem tem Cristo é isso que a Escritura diz. Ah, mas eu não consigo me alegrar. Ora, alguma coisa está de errado. Alguma coisa há de errado com você. Prostre-se diante de Deus. Ore a Ele. Clame a Ele. Paulo nos diz, olha, é mandamento. Alegrai-vos. Ele diz outra vez, alegrai-vos no Senhor.
Em Cristo nós devemos nos alegrar. Em Cristo nós devemos nos ser renovados na presença de Deus. E a pergunta é, quanto tempo vai durar o inferno? Alguns acham que não é literal. Não, inferno é deixar de existir. Ótimo, tenta sorte, paga para ver. Paga para ver, é simples. Ah, eu não acredito em céu e inferno. Ótimo, pague para ver. E aí você chegará a uma conclusão. Nós temos um grande problema com relação a tempo, a eternidade. Nós não conseguimos visualizar isso. Nós somos presos ao tempo. Temos dificuldade para entender uma eternidade. Isso não entra em nossa mente. Uma eternidade, por exemplo, de sofrimento. Nós não conseguimos calcular isso. É muito difícil para nós calcularmos isso. Imagine, se nós temos um ano. Se nós tirarmos um dia deste ano, já não vai ser mais um ano completo. Está faltando. Mas imagine que 1000 anos se passaram na eternidade. 1000 anos se passaram. Se você arrancar esses 1000 anos, o que vai sobrar? Continua uma eternidade. 1000 anos se passaram de tormento e ainda continua sendo eternidade. Nós não conseguimos calcular isso. E mais uma vez, o que eu quero falar, para encerrar, é exatamente a mesma mensagem que eu tenho dito ao longo desses dias. Arrependimento e fé. Queira você acreditar ou não, um dia você estará diante de Deus. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós. E a grande mensagem é como escapar do inferno. Como ser livre da condenação eterna. Você não pode ser salvo por suas obras. Porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu fiz isso ou aquilo. A Escritura diz que se você quiser se salvar, você precisa cumprir toda a exigência de Deus. Toda a lei de Deus. E ninguém pode cumprir isso por si só. Nenhum homem. Paulo é bem categórico ao dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como escapar do inferno? O caminho é sempre o mesmo. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. A justiça de Deus exige a sua condenação. Mas a graça de Deus, ou seja, a sua misericórdia, pode te alcançar hoje mesmo. Hoje mesmo, se você se arrepender dos seus pecados, a misericórdia de Deus pode te alcançar. Onde você estiver, se houver um arrependimento genuíno, ali Deus, a misericórdia de Deus pode te alcançar. Por isso, que você possa avaliar a sua existência. Um dia todos nós vamos nos deparar. Um dos dias que nós, talvez, se reúna um maior número de pessoas, há alguns momentos de nossa vida que um grupo de pessoas se reúne ao nosso lado. Às vezes no nascimento, às vezes no casamento e também na morte. Todos nós vamos enfrentar isso. Seja com pessoas que nós amamos, ou você, um dia você vai morrer. E você não sabe o dia que você vai morrer. Você não tem a senha para saber, eu tenho mais 10 anos de vida. Não, você não sabe. Você não pode acrescentar sequer um dia à sua existência. E a pergunta é, se você morrer hoje, o que te espera? O céu, conhecer a Deus, ou inferno, tormento eterno? Se houver arrependimento, a misericórdia de Deus te alcançará. Por isso vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, eu oro ao Senhor mais uma vez. Peço a Ti, Deus, tem misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, Pai, o nosso entendimento.
Deus, que neste exato momento, Pai, Pai, por meio da Tua palavra, o Senhor possa quebrantar corações, ó Pai. Corações, ó Deus, impenitentes. Corações, ó Deus, que não se dobraram diante do Senhor. Deus, que por meio da Tua palavra, o Senhor abra olhos, o Senhor abra, Pai, corações por meio da Tua palavra. Que haja arrependimento, ó Deus, genuíno por meio das Sagradas Escrituras. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. E que os Teus filhos, ó Pai, possam colocar no Senhor a confiança, a esperança, Pai, em todos os dias, ó Pai, de sua existência. É o que eu te peço, ó Deus, e no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.